Olá, meus queridos irmãos, é um prazer imenso estar participando mais uma vez da exposição dessa lição da Escola Sabatina que temos aí já há algum tempo sendo transmitida pelo YouTube e com a participação bastante ampla, né? Eu me sinto honrado em poder apresentar mais uma vez essa lição que tem como título o assunto A Grande Crise Final. Esse assunto mexe com as nossas mentes de maneira que fala de algo que é o fim, né? A grande crise final. Quando a gente fala de grande crise final, nós do povo adventista já somos sabidamente levado ao tempo do decreto dominical. E quando fala de crise final, eu não consigo deixar de vincular esse assunto com o assunto da parábola das 10 virgens, né? Na lição anterior, onde o irmão Orlando e o irmão Mateus participaram, falou muito a respeito desse ponto, preparados para a crise final. Não há como se preparar para a crise final se nós não falarmos de parábola das 10 virgens, se nós não falarmos do aceleramento dos 144 mil, se nós não falarmos de justificação pela fé, se nós não falarmos a respeito que esses tais justificados zelam pela lei de Deus como a menina dos seus olhos, não ensinam a transgressão, nem em sua mais pálida forma como ela possa ser transparecida. Então, falarmos desse assunto é muito abrangente, é falarmos de Cristo, é falarmos de salvação, é falarmos de preocupação, é falarmos de vigilância, né? E esse assunto então nos reporta lá nos dias de Cristo, quando ele, antevendo a situação de Jerusalém, quando então fosse destruída, ele disse que advertiu aos seus discípulos para que quando eles vissem a cidade sendo sitiada, então era o sinal. Ele não citou quem a sitiaria, se a sitiaria em 2 vezes, em 3 vezes, mas ele deu então uma senha. E essa senha, aqueles, segundo o relato inspirado, aqueles que a acataram para si, então foram beneficiados. Diz que nenhum cristão se pereceu no circo, porque realmente deram então atenção aos contos proféticos, né? O verso áureo diz-nos da seguinte maneira: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa de vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O apóstolo Paulo, então, ele envolve uma atenção especial para aqueles irmãos que estavam passando por muitas provas e muitas aflições, e nesse aspecto ele envia então a carta confortando aqueles irmãos, de maneira que eles mesmos estavam então glorificando a Deus pela experiência que aqueles irmãos estavam passando, pelas adversidades que se manifestaram ao longo da sua trajetória, né? É nesse aspecto que nós lemos esse texto para o início da nossa lição, ante as aflições e as provas que temos a seguir pela frente. O momento que nós passamos agora é um momento de provas simbólicas, né? Muitas vezes prova pessoal, muitas vezes prova concernente ao sábado, de ter que dispensar algum trabalho no sábado, não poder conseguir um trabalho por conta de termos essa fé sabática como princípio da nossa vida. Essa já é uma prova momentânea, mas a prova que aqui está, que vamos estudar hoje, ela vai além disso. Ela abrange de maneira mais íntima do nosso ser, onde seremos provados com todas as forças, onde realmente ficará ali estampada que tipo de fé, através da nossa experiência religiosa, nós alcançamos, né? Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de acrescentar fé à vossa fé, quando o apóstolo Paulo fala que não devemos
continuar sendo meninos tomando leite, mas que já podemos usar o alimento sólido. Então dessa maneira é que nós devemos encarar de maneira transparente a necessidade de um crescimento contínuo, de um crescimento assíduo, mas com bastante relevância, com solidez, e que as variantes que possa advir seja simplesmente para reconhecermos que somos dependentes de um Salvador, que confiamos integralmente na base da justificação pela fé quando ela é imputada na nossa vida, e que atentamos então ao conselho que Cristo diz àquela mulher que foi flagrada em pecado, em adultério, quando ele disse: vai-te e não peques mais. A primeira pergunta então da lição do dia diz-nos da seguinte maneira: nestes últimos dias, que tríplice aliança se forma contra a verdade? A segunda parte diz-nos da seguinte maneira: quais são os dois grandes erros que fundamentam esta união do mal e que direitos esta união satânica combaterá? No livro de Apocalipse 16, no versículo 13, diz-nos da seguinte maneira: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Muito bem, nós profeticamente sabemos que isso está qualificado entre o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo, são o que se completam nessa tríplice aliança. E essa união se fará justamente para se oporem ao grande Criador através da anulação da sua lei, na imposição de um falso sábado, e assim obrigar as pessoas para que assim venham observá-lo. Essa atitude coaduna justamente com o cumprimento profético de Apocalipse 16, verso 13. Vamos a uma nota que nós temos aqui no livro Grande Conflito, na página 588, que nos diz da seguinte maneira: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mão ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Arrogar-se-ão o direito que só a Deus pertence. Pensarão que podem forçar a consciência que só Deus deve reger. Mesmo agora, estão começando. Esta obra continuarão a levar avante até chegarem ao limite que não podem transpor. Deus se interporá em favor do seu povo leal, observador dos mandamentos. Então nós vejamos bem que, mediante esses textos, mediante o texto bíblico e o texto da nota, nós vemos o cumprimento exatamente ao pé da letra, quando esse fato se vier a tornar realidade. Então nós vemos aqui que nesses últimos dias, essa tríplice aliança estará se formando. E os dois grandes erros que fundamentam essa união, que fazem razão para que ela aconteça, é então justamente a imortalidade, a semelhança na defesa da imortalidade da alma e também a observância do domingo. Nós observamos que as igrejas protestantes que não quiseram ser reformadas ali no ano de 1844, mediante a luz da mensagem do terceiro anjo, e a rejeição desta através da mensagem do santuário, rejeitado na pessoa da mensagem que trazia como nota assim mais atuante a segunda vinda de Cristo. Então essas igrejas, ao rejeitar aquelas mensagens, caíram do favor de Deus e não puderam alcançar conhecimento semelhante. O livro do Primeiros Escritos diz que essas igrejas
que não acompanharam Cristo na mudança do Santo para o Santíssimo. Essas igrejas então oravam para o lugar santo, pedindo que Cristo intercedesse por elas. Mas como Cristo não estava ali mais, segundo uma forma figurativa de ilustrar a condição dessas igrejas, Ellen White diz que em visão, diz que é como se Satanás ali respondesse às orações, porque as orações não iam para o lugar correto, ao não acompanhar a mudança de Cristo para aquele santuário. E o não acompanhamento disso, então diz o texto que Satanás enviava uma influência malévola. E nela diz que havia muita luz, muito poder, mas não havia o brilho, o cunho da aprovação divina. Então, dessa maneira aqui também, as igrejas protestantes vão usar a sua influência, mediante essa dupla doutrina que traz semelhança total com o vinho de Babilônia. E assim se unirão e formarão uma união para se oporem. Então também tomarão as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência, né? Bem sabemos que essas autoridades, ao restringir a liberdade religiosa, estão fazendo algo que somente a Deus pertence e que nem Deus ousou fazê-la. Lembrando da experiência de Caim, por ocasião do pré-assassinato que ali já estava, no seu íntimo do coração já estava consumado, já estava enraizado, Deus chama ele e pergunta: Caim, por que descaiu o teu semblante? Caim, o teu desejo é para ti, compete dominá-lo. Essa foi a advertência que nós vemos de grande misericórdia que Deus teve para com Caim, e Deus tem tido para com cada um de nós no dia presente, quando Ele vem e nos avisa do risco a que estamos de cometer um pecado. O pecado é ato próprio nosso, e é preciso nós estarmos com as nossas mentes bastante limpas para que sejamos sensíveis ao toque do Espírito Santo, porque justamente junto com a tentação vem o escape. Nenhum de nós somos deixados à mercê do inimigo sem que nós tenhamos escape para aquela tentação. Então que possamos estar com as nossas mentes bastante limpas e sensíveis ao toque do Espírito Santo, possamos não permitir que as obras da carne, que as obras infrutuosas da carne possam ter domínio sobre nós. E dessa maneira, então, vemos a estar de acordo em comum acordo com a palavra de Deus. A segunda pergunta diz: como estarão as igrejas e o mundo? E o que é dito sobre católicos, protestantes e mundanos? Que coisa, né? A palavra de Deus explica que as igrejas e o mundo estarão em corrupta harmonia. Imaginemos, hoje nós vemos, as mídias sociais estão aí, as notícias chegam muito rápido, né? E a gente acompanha alguma coisa no Supremo, na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Ali na Assembleia Legislativa da nação, e nós vemos aquelas barbáries acontecendo, né? E a gente começa a pensar, mas por que isso, né? Será que a pessoa não tem consciência do que está fazendo? O texto está claro. Aqui diz que eles estão em corrupta união. Todos estão com o mesmo propósito, com o mesmo idealismo, né? A nota diz assim, no livro Segundo Mensagem Escolhida, na página 367, diz que a palavra de Deus declara positivamente que sua lei será escarnecida, pisada pelo mundo. Haverá extraordinário predomínio da iniquidade. O professo mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O que sela essa união é conforme nós vemos na primeira pergunta. É a harmonia entre dois pontos doutrinários, né? Que é a imortalidade da alma e a questão do domingo. Continua então. Eis que a grande crise vem sobre o mundo. As Escrituras ensinam que o papado deverá readquirir sua supremacia perdida, e que os fogos da perseguição serão reatados por meio das concessões oportunistas do chamado mundo protestante.
Nesse tempo de perigo, só podemos subsistir na proporção em que temos a verdade e o poder de Deus. Os homens só podem conhecer a verdade sendo eles próprios participantes da natureza divina. Por isso que eu citei na abertura, é impossível nós falarmos de grande crise, da crise final, se nós não falarmos de justificação pela fé, se nós não falarmos de parábola das 10 virgens, se nós não falarmos de assinalamento dos 144 mil. A característica dos assinalados é justamente porque são virgens, porque professam fé pura, porque seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E o que o Cordeiro diz de si mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é preciso que nós acompanhemos a verdade, dessa forma estamos acompanhando o quê? O Cordeiro. Continua mais ainda, a linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado, né? Então nós vemos aí que há um proselitismo em cima desse milênio de paz que eles pregam, e eles são os próprios, através das decisões desses homens, que vão levar, eles vão dar uma mãozinha, né, para que se cumpram a profecia. Então eles imaginam que é dessa maneira. Então nós vemos aí algumas pessoas já dizendo que há necessidade de se adaptar à questão da Bíblia, né? Então fazer as mudanças, a Bíblia está um tanto arcaica, e hoje então algumas notícias falam a respeito disso. Mas antes que eles hoje estivessem falando a respeito, isso já aconteceu no passado. Serão mudados os tempos e as leis. Profeticamente nós sabemos que tudo isso será tirado à nossa disposição. Hoje então é tempo de nós fazermos o quê? Fazermos o nosso preparo, nós buscarmos o conhecimento, termos uma experiência abundante na experiência religiosa, para que dessa maneira, nesse tempo de perigo, nós venhamos a subsistir. Porque só vai subsistir no tempo de perigo, segundo o texto aqui, olha, nesse tempo de perigo só podemos resistir na proporção em que temos a verdade e o poder de Deus. É impossível subsistir se nós tivermos o quê? Poder de Deus em nossa vida. Os homens só podem conhecer a verdade sendo eles próprios participantes da natureza divina. É preciso vivermos a vida de Cristo em nossa vida. A nossa vida tem que ser testificada. As pessoas precisam ver em nós que realmente somos sal, que nós não somos areia, né? As pessoas terão que ver em nós que nós somos luzes e que nós não somos trevas. Então falarmos algo e não vivermos, Jesus já falou dessa ala. Olha, aquela mulher que pergunta para Jesus: mestre, onde eu devo me reunir? Lá no monte ou lá em Jerusalém? E Jesus então, enaltecendo as realidades dos fatos, diz o quê? Olha, nem em nenhum lugar e nem em outro. Mas os verdadeiros adoradores adoram aqui em espírito e verdade. Porém, olha, lá em Jerusalém, eles falam isso e mais aquilo. Agora a diferença é que eles não vivem. Mas vocês ouçam o que eles falam e praticam, porque vocês não olham o exemplo dele que eles não praticam. Mas Jesus não mandou ela ir para aquela igreja. Como é que nós hoje, no século XXI, ante tamanha apostasia que se manifesta ao dia a dia, visíveis a olhos nus, né? E como é que nós vamos mandar uma pessoa para uma igreja adventista, corrompida como está, e outras tantas ali que têm surgido e não tem advertido, e nem tampouco vivido a religião prática
no seu dia a dia. É impossível. Então aqui, da mesma maneira, que a linha de separação entre os cristãos profetas e ímpios agora é dificilmente discernido. Estão na mesma linha, E qual é a nossa experiência? É que nós devemos então fazer. A pergunta então é: como estarão a igreja e o mundo? Então estarão em corrupta harmonia. E o que é dito sobre católicos, protestantes e mundanos? O que é dito a respeito dessa classe? Juntamente aceitarão. Por quê? Porque eles estão então agora embebecidos com aquele vinho, e agora Satanás que ficarão como presas fáceis, né? Estarão então agora sem eficácia, mas uma forma de piedade, preocupada aí com todas as pautas aí, seja do meio ambiente, seja um meio humanitário, né? Usando sempre uma bandeira para dizer que estão fazendo um trabalho que seja um trabalho de Deus. O trabalho de Deus é um só, é que nós rendamos o nosso coração, que nós doemos esse coração de pedra para Ele e Ele coloque em nós então um coração de carne. Essa é a verdadeira piedade. Ademais a isso, são tudo frutos do Espírito. E os frutos do Espírito nós já bem sabemos o que ele é. É paciência, mansidão, amor fraternal, benignidade, bondade, caridade, né? Fé, mansidão, então uma série de coisas. E o contrário aí são as obras da carne, elas vão se perpetuando mediante o distanciamento do pecador com relação a ele e o seu Salvador. Vamos então para a terceira pergunta. A terceira pergunta já é um pouco já oposto. Nós vamos passando por perseguições, estamos passando por adversidade, estamos falando de que isso tudo é preciso nós nos fortalecermos, né? Mas agora vai fazer ao contrário, a ausência dessa perseguição. Então a pergunta diz assim: o que tem penetrado em nossas fileiras na ausência da perseguição? E o que ocorrerá quando a lei de Deus for anulada por legislação? Vamos para o livro de Malaquias. Malaquias, no capítulo 17 e 18, capítulo 17, Malaquias 3, capítulo 17, versículo 17 e 18, diz-nos da seguinte maneira: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, ou usei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que promessa maravilhosa! Essa semana, ainda comentando com alguns clientes que a gente tem, e a gente entrou nessa ala, né? Muitas vezes as pessoas reclamam, né? Por que a pessoa mexe com coisa errada na vida e está prosperando? E eu citei justamente essa experiência, né? Eu falei, olha, o ímpio, ele prospera na terra só por uma razão, é por causa do justo. Ainda o ímpio prospera na terra por causa do justo. Claro que não da forma ilícita, né? Mas o ímpio prospera. E Deus derrama as bênçãos tanto para o justo como para o ímpio. Ele derrama a chuva tanto para um como para o outro. Agora a diferença é que isso se dará somente no final. E muitas vezes nós somos imediatistas. O inimigo coloca na nossa mente, nós queremos um resultado muito rápido, né? Muito prático, né? Hoje as igrejas protestantes têm falado muito, nem são as protestantes, são essas mais pentecostais, essas mais novas, né? Vamos assim dizer, mais mercenárias, né? Fala muito de prosperidade, é uma coisa que está no coração, no desejo de cada um de nós queremos ser prósperos, né? E assim, muitas vezes é enredada. Mas eu citando a respeito de que Deus tem um projeto, Deus traçou um plano para a raça humana antes dela ter caído, caso ela viesse a cair. Isso se confirmou, e o planeta Terra, como aquela ovelha que se desgarra do aprisco, então agora Cristo vem para dar oportunidade. Mas Ele simplesmente não deu oportunidade somente para ter uma vida de paz aqui na Terra. Quando se perguntaram para Jesus, mestre, o que nós vamos ganhar para abandonarmos os nossos barcos, né? E para seguir a Ti. Então Jesus já assegurou
que as bênçãos já seriam 100 vezes mais nesta vida aqui. E ainda no porvir, a vida eterna. Muitas vezes a nossa mente finita, a nossa fé, um tanto fragilizada ante a tanta pecaminosidade a qual nos cercam, não consegue vislumbrar então esse projeto que Deus, esse plano que Deus tem para cada um de nós. Mas aqui nós vemos que Malaquias fala que naquele dia farei serão para mim particular tesouro. Deus tem um propósito para cada um de nós. Agora, justamente quando chega na carência, na falta da perseguição, sabe o que acontece dentro da igreja? Começam a surgir pessoas que não têm fibra religiosa. Eu quero exemplificar isso numa recente experiência que, conversando também com outro cliente, e ele me explicou, nós estávamos vivendo um período de uma estiagem muito grande, já a nossa região aqui é uma região de alta produtividade da soja, e assim foram plantada a soja e veio um período de estiagem muito, muito intensa. E aí eu comentando com ele dessa fatalidade, que pena isso, ele mexia justamente no agronegócio, e ele comentando assim, eu admirei muito a postura dele, aquilo foi para mim um aprendizado. Ele diz assim: olha, Ronei, é interessante que dê essa seca agora no princípio, porque quando o grão germina, ele já está num porte de 10 centímetros já, ele já tem as raízes, e quando começa a vir a estiagem, a planta as raízes começam a penetrar com mais profundidade no solo para a busca de água. E essa água, a raiz vai se penetrando mais profundamente. Mas quando vier o período da chuva, o que acontece? Essa planta criou raiz. Na adversidade, essa planta enraizou-se. E agora, quando vem a chuva, então ela está pronta para ter um crescimento bastante sólido, para que, se vier outra estiagem, ela tem raiz com profundidade para buscar alimento lá com mais profundidade. Aqui eu quero trazer a experiência do cristão, ela não é diferente. Assim ele diz que na soja também, quando a soja vem muito viçosa no princípio, com muita chuva, e depois de 60 dias dela estar bem viçosa, está como uma alface, ele exemplificou, e vem um período muito extenso de estiagem, ela não consegue resistir. Na experiência dessa pergunta, diz que é semelhante. Muitas vezes a pessoa não enfrentou as adversidades, ele não passou por provas, então ele está, como dizia, andando pela vista. Mas agora andar pela fé é algo totalmente diferente. É você andar de maneira correta sem ver o que está à sua frente. Porque o apóstolo Paulo exemplificou que a fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam que hão de acontecer. Então viver pela fé é além do que está escrito, que ainda as nossas vistas alcançam. Viver pela fé é justamente antever a promessa e andar como se já estivéssemos vivendo nessa promessa. Então andar na presença de Deus no dia de hoje é nós andarmos já vivendo na nova terra, lá na Canaã celestial. Essa deve ser a nossa vida aqui. Porque na própria oração do Pai Nosso é assim nos ensinado. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, dessa maneira é que aqui a pergunta é feita, né? O que se tem penetrado na nossa fileira pela ausência da perseguição. O livro Mensagens Escolhidas, na 368, vai retratar aquilo que eu acabei de abordar. Diz que na ausência da perseguição tem penetrado em nossas fileiras alguns que parecem sensatos, inquestionável o seu cristianismo, mas que surgisse perseguição, sairiam de nós. Olha só, se surgisse perseguição, já não ficariam conosco. Na crise, veriam força em raciocínios capciosos que têm tido certa influência em seu espírito. Satanás tem preparado vários ardis para chegar às diversas mentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores
e doutrinas de demônio. Em vez de serem fortalecidos quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira. Não dão fruto e o lavrador as tira. Muito duro isso aqui, mas é uma realidade. Que tipo de fibra é a minha experiência religiosa? Vivemos agora um período pandêmico e aonde as pessoas é um relato, isso está acontecendo, tem saído nos noticiários, as pessoas das igrejas têm se desanimado. Não resta dúvida que a palavra de Deus nos diz que é importante nós fazermos parte dos cultos das quarta-feiras, aos domingos, aos sábados, né? Mas estaremos assim fazendo, ainda que em solidão. Vivenciamos a experiência do apóstolo João naquela solitária ilha. Imaginemos que se ele não tivesse uma viva experiência com Cristo, como ele subsistiria? Haveríamos a nossa experiência de ficarmos isolados, e como será a nossa fé? Aonde ela estará? Aonde ela está enraizada? A palavra de Deus fala daquele homem que construiu a casa na areia e de outro que construiu na rocha. Qual deve ser a nossa experiência e aonde é que eu estou? Onde é que eu estou edificando a minha casa? Qual rocha é essa, se ela já não é areia? Passamos então para a próxima pergunta. A quarta pergunta diz da seguinte forma: o que o Senhor tem feito pelos Estados Unidos da América? Olha só que coisa maravilhosa. Estados Unidos é uma nação que foi formada, segundo o próprio relato inspirado, uma nação sem papa e sem rei, ou seja, mostrando as duas versões que são aprovadas por Deus, né? Então, o sistema democrático, onde não tem rei, mas tem um presidente que é eleito pelo povo, e uma igreja que não tem um dominador, não pode ter um papa. Quem define a igreja é os concílios. Então agora sim, essa nação realmente foi abençoada. A profecia falava a respeito de uma besta que sairia da terra, e ali por ocasião da reforma do século XVI, quando os cristãos eram perseguidos então pela igreja católica, Cristóvão Colombo descobriu essa nova terra, né? A princípio chamou Nova Inglaterra, justamente pela formação inglesa ali, os cristãos, os protestantes ingleses fugindo, e ali essa terra foi abençoada de produtividade em todos os aspectos, né? Porque ela escolheu fazer a vontade de Deus. Então aqui, o que o Senhor tem feito pelos Estados Unidos? O que Ele tem feito? O que Ele faz por cada um de nós quando nós escolhemos servi-lo? Então quando nós escolhemos servir a Deus, o Pai, e assim demos o passo do voto do batismo em prática, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão nos assistindo na nossa necessidade. Com a nação americana não foi diferente. Como lá eles abraçaram a fé pura do Evangelho e colocaram isso na prática também ao criar as instituições civis, então aqui fala que Deus abençoou, a qual ela se destaca acima das demais nações. Justamente pelo quesito religioso. A formação é protestante, é o protestantismo ali. No livro de Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz da seguinte forma: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha que coisa maravilhosa. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Quando nós vemos que os Estados Unidos, então, justamente ali, quando por ocasião do protestantismo explica, ela vinha saindo de uma perseguição justamente por questões idolátricas na Igreja Católica, e agora ela impõe esse ritmo
de que há um só mediador entre Deus e o homem, ao qual é Jesus Cristo. Então imagine que quando eles se depuseram com esse texto de Timóteo, aquilo deve ter sido assim algo realmente maravilhoso, né? E dessa maneira eles chegaram a expor todos esses pontos de vista e salvaguardar qualquer pensamento contrário. Ainda dentro dessa mesma pergunta, o livro de Apocalipse 12, no versículos 15 e 16, 12, 15 e 16, diz da seguinte forma: então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como o rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Então, que coisa maravilhosa, né? Então aqui nós vemos outra profecia se cumprindo, né? Quando Satanás quis impedir o trabalho, né? E assim a terra engoliu, deu espaço ali, né? Conforme o texto fala mesmo, acolheu a mulher e assim presenteou-nos com essas verdades que temos até os nossos dias. A nota do livro Meditação Matinal 1977, na página 191, diz-nos da seguinte forma: o Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Aqui ele proveu um asilo para o seu povo, onde pudessem adorá-lo de acordo com os ditames da consciência. Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza. A vivificante doutrina do único mediador entre Deus e o homem tem sido ensinada livremente. Era desígnio de Deus que este país sempre permanecesse livre para todas as pessoas o adorarem de acordo com os ditames da consciência. Ele tensionava que suas instituições civis, em suas dilatadas produções, representasse a liberdade dos privilégios evangélicos. Mas o inimigo de toda justiça tem planos diferentes ao propósito de Deus para este país. Ele suscitará empreendimentos que levem os homens a esquecer que há um Deus. A mundanidade, a cobiça, que é a idolatria, prevalecerão mediante a atuação do arqui-enganador, até ser invalidada a lei de Deus em todos os seus aspectos. Que coisa terrível, né? Então nós vemos aqui que o que Deus tem feito pelos Estados Unidos tem feito mais do que qualquer outra nação, né? E que a importante doutrina tem sido pregada livremente, nós já também adiantamos a doutrina de um único mediador entre Deus e o homem. E qual era a vontade de Deus em relação aos Estados Unidos? A vontade de Deus é que, mediante esse projeto, esse plano, em todos os aspectos de produtividade, legislação civil, religiosa, então ela mantivesse a liberdade religiosa. Mas, porém, que planos do inimigo está em ação? Existe um plano do inimigo que está em ação. E ele faz o quê? Mexe justamente com o desejo aonde? Os nossos desejos carnais. Também dos americanos não vai ser diferente. Então diz aqui, ele suscitará empreendimentos que levem os homens a esquecer-se de quem? De Deus. Vamos lembrar que um ponto importante, por ocasião da construção do templo, que foi chamado depois, posteriormente, até os nossos dias, o Templo de Salomão. Então o relato inspirado diz que se Salomão tivesse buscado a Deus no projeto, naquele plano para a edificação do templo, diz que ele não teria tributado as pessoas, não teriam tido uma despesa descomunal, porque ali diz que Salomão pagou os artífices que eram oriundos até de certa forma daqueles que auxiliaram a construção do primeiro templo, né? Lá na saída do Egito. E esses homens estavam ganhando mais dinheiro fora e tiveram que ser trazidos para ali e cobraram altos valores para a edificação. Se Salomão tivesse consultado a Deus, segundo o relato inspirado, diz que Deus teria manifestado o seu poder assim como manifestou na edificação do primeiro templo. Então assim, para cada família, dotando de dons para tal edificação. E assim a causa não sofreria, ou as pessoas não ficariam tão tributárias como aconteceu, a ponto, ao invés de chamar templo do Senhor,
passou a ser chamado o quê? Templo de Salomão. E para o engrandecimento próprio, trouxeram até o Templo de Salomão para o nosso país aqui, uma réplica daquilo lá, né? Então, se cumprindo exatamente aquilo que era de Salomão, a alimentação do próprio ego. Então isso é muito perigoso. Aqui os Estados Unidos, da mesma maneira, né? Aí agora começa a concorrer com outras nações, esquece de Deus, começa a perder, sair do foco, que é a liberdade religiosa. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu no passado. Então, quando nós esquecemos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós saímos de sob as suas bênçãos. É nós que escolhemos sair de sob a sua sombra. Não é que Deus tira-nos da sombra, não. É nós que saímos da sombra. De que maneira que nós saímos? Quando nós condescendemos com com as nossas carnalidades. Que aí nós caímos em pecado. Então aqui os Estados Unidos será semelhante. Por empreendimentos absurdos, vai esquecendo de Deus, das cláusulas pétreas que ali foram colocadas na Constituição, até que por ocasião de impor as leis dominicais. Vamos adiante então para a próxima pergunta também. Essa pergunta, que é a quinta, já nos fala da seguinte forma: que recomendação nos são dadas diante do perigo que nos aguarda? Que nos é dada diante do perigo que nos aguarda. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 22, nos diz da seguinte maneira: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Do que nós lembramos aqui? Cada um de nós podemos imaginar de quanta misericórdia Deus tem tido para conosco, mas eu quero mexer num ponto essencial, que ele diz respeito justamente à nossa geração. A palavra de Deus no livro Grande Conflito, História da Redenção, menciona que estava já os quatro anjos que retinham os quatro ventos sobre os quatro pontos cardeais, como assim alguns podem subentender, estavam para soltá-los já. E quando Jesus viu que tinha um povo ainda que poderia ser salvo, Jesus foi até o Pai e clamou da seguinte forma: Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ainda dá para salvar ainda aquele restinho. E agora Jesus envia um poderoso anjo que veio da banda do sol nascente, ou também chamado do Oriente, com uma ordem expressamente, esse anjo voando rapidamente com uma missão especial. Primeiro, para avisar aos quatro anjos para que não soltasse os ventos. Olha que coisa maravilhosa. Até que, olha só, até que hajamos assinalado nas suas testas o servo do nosso Deus. E João fala assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, quando eu vejo esse texto aqui, que as misericórdias de Deus não têm fim, é nesse sentido que eu queria trazer. Já ia completar isso aqui, já era para ter terminado. Mas Cristo, ele implorou: meu sangue, Pai, ainda pode salvar mais algumas pessoas. E agora mandou esse anjo celeremente. Nós somos agraciados com essas mensagens. A tríplice mensagem angélica. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Que coisa maravilhosa esses assuntos. São assuntos que são vivos para os nossos dias. E não temos como fugir ante esse quadro profético. Então diz o seguinte: que recomendação nos é dada? A nota diz assim: ninguém que acredite na verdade fique agora em silêncio. Ninguém deve ser agora descuidoso. Insistam todos em suas petições junto ao trono da graça, pleiteando a promessa. Qual promessa nós devemos pleitear? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. É um perigoso tempo este. Se esta terra de alardeada liberdade está se preparando para sacrificar todo o princípio que faz parte de sua Constituição, fazendo decretos para suprimir a liberdade religiosa e impor a falsidade,
e os enganos papais, então o povo de Deus precisa apresentar suas petições com fé ao Altíssimo. Há nas promessas de Deus toda a animação para que nele põe sua confiança, para os que nele põem sua confiança. A perspectiva de ser levado a perigo pessoal e aflição não deve causar acabrunhamento, mas avivar o vigor e as esperanças do povo de Deus, pois o tempo de seu perigo é a ocasião para Deus lhes conceder mais clara manifestação do seu poder. Que coisa maravilhosa, né? A gente começa a lembrar aqui, a gente vê essas experiências, como que Deus quer atuar, né? Ele quer manifestar, Ele tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui pela misericórdia dEle realmente. Em que sentido? Porque sem Cristo, o que seria a nossa vida? Nós nasceríamos e já nascemos condenados à morte. Adão, você agora não tem vida em si mesmo. É preciso você reconhecer isso, você vai morrer. Porém, Adão, tem uma saída. E agora Deus expõe todo o plano da redenção para Adão. E Adão crê piamente. E Deus mostra em visão panorâmica. Os irmãos já devem ter lido. Adão viu o povo de Deus no Egito. Adão viu o dilúvio. Adão viu a Cristo nascer, morrer. Adão vivenciou o excesso da lei ali para se salvar. E Adão presenciou nesse telão também agora o abandono da lei e somente a graça basta. Esquecendo-se da lei no sentido de prova-me a tua fé sem as tuas obras, que eu provarei a minha fé pelas minhas obras. E Adão presenciou uma grande multidão sendo ressuscitada e entrando ali nos portais da cidade. E Deus falando que não seria em vão. Crês tu nisso, Adão? Adão creu piamente. E agora ele chega à conclusão mais adiante. Quando ele vê a impiedade aumentando, ele fala, ainda a morte é uma misericórdia. Imagina um homem desse, transgressor, não morrer. A morte ainda era misericórdia divina. Aqui nós vemos que é preciso nós então nos apegarmos nas promessas divinas. E as promessas divinas é que de maneira nenhuma Deus irá nos abandonar. Diz que a perspectiva de ser levado a perigo pessoal e aflição não deve ser motivo do quê? De acanhamento nosso, acabrunhamento, usa essa linguagem. Pois é nesse tempo que Deus quer fazer o quê? Nos conceder o quê? Suas claras manifestações do seu poder. Sabe para quê? Para mostrar, vocês não estão sozinhos. Quantas vezes cada um de nós não presenciamos Deus guiando, Deus livrando-nos de mal? Quantas vezes em nossas orações, pedimos nossas orações com fé, vemos as respostas? É assim que Deus quer. Ele quer nos guiar em todas as coisas. Por isso ele usa o Espírito Santo. Aí o Deus Espírito Santo, Deus físico, não é algo abstrato, não, como alguns hoje têm defendido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas com o mesmo poder. Esse Deus, que é o Espírito Santo, ele move aquela voz que fala por detrás de ti. Ele move a nossa mente. E ele quer guiar os nossos passos, porque diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. É preciso então andarmos nessa luz. A sexta pergunta já vamos diretamente à questão de, olha só como ela é feita. O que invalidará a lei de Deus em um sentido especial, servindo de sinal profético? Então vejamos bem, é preciso nós vermos que a lei de Deus, ela não será invalidada de uma forma unânime, simultânea ao mesmo tempo, mas ela gradativamente chegará ao seu cume, né? Mas a princípio para nós existe um ponto de referência. E esse ponto de referência, vamos ler aqui Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, versículo 17.
diz-nos da seguinte forma. Diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Somos nós, alguém pode atribuir. Nós somos o povo que guarda o sábado, nós somos o povo que defende isso, nós somos o povo que defende aquilo. Aí que está falando, Deus está falando aqui que Satanás, que é o dragão, irou-se, foi fazer guerra com a mulher. Com quem? Com o resto da sua semente. Mas tinha um resto na semente da mulher que ele se diferia, ele se destacava em um ponto. E qual é o ponto? Termina assim: com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? O Espírito de profecia. Muitas vezes alguém pode falar assim: não, mas eu, tá aqui, ó, eu tenho o Espírito de profecia de Ellen White, Ellen White nasceu na minha igreja, vamos assim dizer. Vamos ser direto assim. Não podemos esquecer que Jesus passou por experiência semelhante, até a ele foi atribuído que ele era filho da prostituição, né? Mas nós não, nós aqui, ó, meu documento fala justamente de que eu sou descendente de Abraão, porque meu pai foi fulano, Beltrano, Ciclano, até chegar em Abraão. E Jesus replicou ele de que maneira? Qual foi a prova que Jesus usou para desmascarar isso? A vida pessoal deles. Olha, se vós realmente fosseis filhos de Abraão, faríeis a obra do quê? De vosso pai. Mas vós tende por pai quem? O diabo, porque ele mente desde o princípio. Então, se vocês estão falando algo e não cumprindo na vida prática, vocês são mentirosos. Então, da mesma maneira, não adianta nascer na fé, não adianta estar dentro do rolo profético se a igreja não vive, se a igreja não se acorre à ordem evangélica, se a igreja não põe a cerca para impedir que venham os inimigos. Imaginemos se Neemias tivesse então ali escutado, né, os ataques de Sanballat e todo aquele povo lá. Vamos conversar, nós não temos tempo, nós viemos aqui com uma missão. O rei permitiu que nós viéssemos aqui para reconstruir aqui os muros de Jerusalém. Não foi para conversar fiado, nós vamos reconstruir os muros. E assim, com a mão segurando a espada e a outra mão ao trabalho manual, concluir aquela obra. Da mesma maneira, nós somos chamados hoje como reparadores do que? Da brecha que foi feita na lei de Deus. E qual foi a brecha que foi feita na lei de Deus? Em várias maneiras. Além do sábado, nós temos a questão do matrimônio, nós temos a questão da idolatria, nós temos a questão em vários aspectos foi feita uma brecha na lei de Deus. E nós somos chamados para restaurar essa brecha. Agora, nós somos chamados para restaurar parte da brecha? Não, nós somos para restaurar toda a brecha. Por isso aqui é que trata desse verso do capítulo 12, verso 17. Agora vamos do 13, 14 e 17 também. Diz da seguinte forma: falando de uma das atribuições dessa besta que surge da terra, diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ele foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E se faz com que todos pequenos, grandes, ricos, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número de seu nome. Então veja bem, aqui está falando que vai ser feita uma imagem à besta. Aqui diz dessa besta que foi ferida de morte, mas que vivia. O que é formar uma imagem à besta? Como se dará esse processo? Olha só,
Formaram a imagem à besta é quando o protestantismo americano, olha só, forçar o Estado a impor uma lei onde fere a Constituição em que diz a liberdade religiosa. Vai tirar essa parte da liberdade religiosa. Aí estará assim formada uma imagem à besta. Então, isso inicia justamente, por isso que a pergunta fala, o que invalidará a lei em sentido especial servindo de sinal profético? Então nós vemos, a lei de Deus ainda não foi invalidada de uma maneira uniforme, porém já no Congresso americano esse fato se dará. Nós vamos ver aqui na nota a seguir. Os protestantes é que vão forçar o Estado para impor. Aí estará formada uma imagem à besta. Agora, dando poder a essa besta, então agora vem as demais consecuções. Vamos ao livro Meditação Matinal também, na página 177, diz da seguinte forma: aproxima-se o tempo em que a lei de Deus em sentido especial será invalidada em nosso país, os Estados Unidos. Os governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para coagir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. Então agora vem alguma coisa falando a respeito dessa nação. Quando a terra que o Senhor proveu como asilo para seu povo, a fim de que possa adorá-lo segundo o ditames de sua própria consciência, a terra sobre a qual, por muitos anos, tem sido estendido o escudo da onipotência, a terra que Deus favoreceu tornando-a depositária da religião pura de Cristo, quando essa terra, por meio de seus legisladores, renunciar aos princípios do protestantismo e der apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus, então é que será revelada a obra final do homem do pecado. Olha o que acontece. Os protestantes lançarão toda a sua influência em poder ao lado do papado. Aí, por um ato nacional, impondo o falso saldo, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Então será o tempo para Deus atuar poderosamente em favor da vindicação de sua verdade. As nações estrangeiras seguirão o seu exemplo, falando dos Estados Unidos. Embora ela seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Então nós vemos aqui que esse assunto aqui é um assunto que são muito extensos se nós fôssemos entrar mais a fundo, né? Agora, o ponto importante aqui é que os Estados Unidos, quando o protestantismo impor, mediante algum decreto, impor para que o Estado faça isso, estará formado uma imagem à vista. Aí se verá realmente o poder papal atuando, né? Do contrário, isso não aconteceria. E aí, o que as demais nações farão mediante o que os Estados Unidos fazem? Como ela é uma nação líder, naturalmente, alguns de pronto já seguirão. Outros terão que receber algumas sanções, porque não de pronto aceitarão. E estarão então aí em situações de adversidade. Vamos então para a pergunta de número 7, que traz a aprovação dessas leis dominicais fará com que os que guardam o sábado sejam oprimidos? É uma pergunta fácil de nós responder, porque ela fere justamente a essa classe, que é a nossa classe. E somente que pessoas receberão o sinal da besta. São duas situações muito importantes aqui no livro de Lucas. No capítulo 21, diz da seguinte forma. Lucas 21, 14 a 16. Diz-nos assim: Proponde, pois, em vosso coração não premeditar
com a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Até o 16. Quem então há de nos entregar? Muitas vezes nós ficamos preocupados com aqueles que estão fora do nosso alcance, mas é aqueles que estão dentro do nosso vínculo. Serão os nossos parentes, serão nossos irmãos, ou os antigos irmãos. Esses são os que hão de nos trair, né? Então anota, são vários textos. Aqui nós temos o primeiro verso no Manuscript Release. Temos depois do Bible Training School, depois Testemunho para Ministros 118 e tem o Eventos Finais 225 e depois na Meditação 2013. Então nos seguintes esses vários textos aqui. Homens serão colocados em posição onde eles revelarão o que seres humanos farão e o que o mundo será quando a lei de Deus não mais for respeitada. Todas as constituições das nações cristãs estão baseadas justamente nas leis de Deus. Mas agora, quando essa lei for invalidada, como ficarão o mundo? Nós não teremos direitos, nós seremos proscritos, nós seremos taxados de seita, de essas coisas mais pejorativas possível, a qual seremos caçados como os piores homens, né? E aqui diz que quando vier a prova será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domínio. Então, o que é a marca da besta? Aquele que assim se declinar em observar o dia que a ela se refere. Se os crentes na verdade não forem sustidos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal? No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei, e em oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova de fidelidade deles. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receber a iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Mas, quando for expedido o decreto, que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo a advertir as pessoas contra a adoração da besta e sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Agora eu quero fazer um parênteses aqui, né? Nessa pergunta número 7. Nós sabemos que fere a agenda dominical, justamente refere diretamente a nós, né? Que somos sabatistas. Mas aqui tem um ponto que mexe conosco, né? Esse texto está na Meditação 2013, perto do céu, na página 324. Quando fala que vai adensando as provas, que as pessoas realmente agora deliberadamente aceitam o sinal da besta, recebem esse sinal, então isso acontece aqui, o alto clamor. Mas quando o alto clamor vier, aí sim as pessoas terão clareza para explicar, e agora realmente essa clareza, mediante a chuva serôdia, vai levá-los a tomar decisão, ou para um lado ou para o outro.
Então, o alto clamor do terceiro anjo não veio em 88, não veio em 14, não veio em 1976, não veio ainda. Mas ele virá justamente quando a lei de Deus for invalidada. Após a invalidação da lei de Deus, então agora, quando a mensagem se avolumar para um alto clamor, então agora as pessoas vão tomar posição. Atenderão qual chamado? Aquele chamado daquele anjo que diz que caiu Babilônia, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades que ela praticou. E qual convite é feito? Sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e não incorra também nas suas pragas. Então esse é o parênteses que eu gostaria de fazer nessa pergunta, enaltecendo então a mensagem do terceiro anjo e o terceiro anjo atuando em nossos dias também. Caminhamos então para a oitava pergunta, que diz: devemos ficar em calma expectativa do mal, uma vez que já está tudo profetizado? Por outro lado, que cuidado devemos ter? Então Isaías 58 diz o quê? Um texto bastante conhecido, né? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Então, devemos ficar em calma expectativa de forma nenhuma. Temos que clamar em alta voz, né? Levantar a voz como uma trombeta, né? E dessa forma fazer o quê? Anunciar a casa de Jacó os seus pecados e a transgressão também de Israel. Então essa deve ser a nossa. Nós temos que estar em paz com Deus, para que dessa forma nós tenhamos autoridade para chamar o pecado pelo nome. É impossível você falar, é como diz o ditado, um sujo falar do mal lavado, né? É preciso nós estarmos centrados em Cristo, para que dessa forma possamos então termos autoridade para falar a respeito. E como nós temos autoridade? Quando a igreja acorre à ordem evangélica e faz aquela cerca entre os seus membros. Quando a disciplina é ali colocada em prática. E dessa maneira é que os apóstolos conseguiram cercar para que males não pudessem adentrar na igreja. Vamos então para a nota da oitava pergunta também. Nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Não estamos preparados para o desfecho a qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais de perigo que se aproxima, despertarmos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir, porque a profecia o predisse, e que o Senhor guardará seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja adiada, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Não devemos ficar sentados em calma expectativa de opressão e tribulação e cruzar as mãos, nada fazendo para conjurar o mal. Sejam nossos unidos a clamores enviados ao céu. Orai e trabalhai, trabalhai e orai. Mas que ninguém proceda precipitadamente. Aprendei como nunca dantes que deveis ser mansos e humildes de coração. Importa não lançardes contra ninguém injuriosa acusação, seja a indivíduos, seja a igrejas. Aprendei a lidar com a mente das pessoas como Cristo fazia. É preciso, por vezes, dizer coisa severa. Estai, porém, certo de que o Espírito Santo de Deus vos está no coração antes de proferirdes a positiva verdade. Deixai-a então abrir seu caminho. Não deveis vós fazer o talho. É agora o tempo em que os leais e fiéis se devem levantar e resplandecer, pois a glória do Senhor se levanta sobre eles.
Não é tempo agora de esconder nossa bandeira. Não é tempo de tornar-nos traidores quando a batalha aperta a reída. Não é tempo de depor nossas armas de guerra. Os vigias nos muros de Sião devem estar a todo e tudo alerta. Então olha só, quanta advertência aqui, né? Então devemos ficar em calma expectativa? Não. Nós devemos orar e agir na prática conforme as nossas orações. Mas qual é o cuidado que nós temos que fazer? Não agir precipitadamente. O texto fala que nós podemos trazer até perseguições como? Antecipadas. Veja bem que quando Cristo foi fazer o trabalho ali no Sinédrio, e ele começou a ver que o Sinédrio já estava a ponto de matá-lo de forma precoce, sem que ele pudesse realizar o trabalho, o que Jesus fez? Diz que Jesus afastou-se do povo, do Sinédrio, do povo que foi instruído na lei e voltou para onde? Para outra classe. Se no lugar está havendo muita oposição acirrada a ponto de o trabalho ficar perdido, deixa de lado, começa o trabalho com outra parte. Assim Cristo nos deu exemplo. E nem por isso nós não devemos chamar o pecado pelo nome, nem por isso nós devemos falar que isso é a transgressão da lei de Deus. Devemos sim fazer, mas temos que buscar o quê? Humildade e sabedoria, e falarmos quando for de forma mais severa, falarmos como se estivéssemos falando pelo Espírito Santo, sendo usado por Ele. A 9ª pergunta diz o seguinte: qual será a recompensa dos que resistirem à prova final? Qual será a recompensa dos que resistirem à prova final? Que coisa maravilhosa, né? A gente quando começa a fazer os estudos, lá nos primórdios, né, da nossa carreira cristã, lá no início, então a gente pegava muito nas promessas, né? Todos querem morar numa cidade de ouro e cristal, todos querem participar da herança, ter um par de asas, ou 3 ou 4, né? E visitar os outros mundos. Essas são as promessas maravilhosas. Mas essas promessas só hão de cumprir com aqueles que hoje escolheram fazer a vontade de Deus. Com aqueles que hoje realmente não escolheram condescender com o pecado, nem ocultá-lo. Porque a ocultação do pecado implica justamente em deboche do sacrifício de Cristo. É como se o sacrifício de Cristo realmente para nós não foi em vão. Para aquela pessoa não foi em vão. Que a nossa experiência seja uma experiência brilhante a cada dia. Que a nossa luz realmente venha irradiar sobre aqueles que estão sob o raio da nossa influência. É dessa maneira que nós vamos criando nome, que nós vamos criando, que nós somos sal, nós temos sabor, é de paladar. Conversar com aquela pessoa é algo gostoso, prazeroso. Todas as vezes que ele vem aqui em casa, olha só, tanta coisa que resolve. Quantas pessoas já não disse para cada um de nós isso? Quantas vezes nós já não ouvimos isso? E quanto nós sentimos que está faltando de cada um de nós? Não é verdade? Então, isso tudo deve ser uma experiência, nós devemos ter uma experiência individual com Cristo, e assim, essas promessas maravilhosas, elas vão de cumprir na nossa vida. Vamos para 58, 13 e 14. Diz da seguinte maneira: se desviares o teu pé do sábado, e fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O que a boca do Senhor o disse, irmãos? No princípio ele diz assim, olha, haja luz. E que fato ocorreu? E houve luz. Dessa forma simplória como nós estamos falando. E haja separação entre as águas, e chamou mares, e entre a parte seca chamou terra. E haja separação entre águas salgadas e águas doces, e assim se fez. Esse é o Deus que nos aguarda. Esse é o Deus que se propôs vir até nós aqui, nascer como homem, herdando a natureza de Adão antes do pecado. Olha que coisa maravilhosa.
ele herda, ele vem com a natureza de Adão antes do pecado, porque Adão saiu perfeito das mãos do Criador. Então ele precisava vir com essa própria natureza, porque a natureza pós-queda, essa é a que nós carregamos. Essa é que nós precisamos, então, agora o quê? Precisamos depositar aos pés do nosso Salvador. A natureza nossa pecaminosa, essa natureza, ela é corrompida. Ela não tem nada de que nós não temos nada a apresentar. Segundo o relato de Isaías, fala o quê? E quando olhou para lá, não viu um justo sequer. Não tinha um justo sequer. E agora Cristo, após 4 milênios, vem à Terra com essa natureza. Cristo não tinha propensão para o pecado, Cristo não tinha maldade no seu coração, porque assim como Adão saiu das suas mãos, perfeito, assim ele veio à Terra. Só que agora já sofrendo a carga genética de 4.000 anos de degenerescência humana, ele já nasceu menor. Adão tinha tudo de bom no paraíso, cobiçou aquilo que não queria, descreu que Deus poderia salvá-lo, poderia criar outra Eva. Eva queria ser igual a Deus, e assim a mulher que tu me deste, a serpente que tu criaste, a culpa acabou chegando até Deus. Então Jesus agora com essa natureza prova a Satanás e aos demais mundos de que Deus não fez Adão imperfeito. Deus fez Adão livre para escolher, e Adão escolheu o pecado. E Cristo então agora vem e prova isso daí. Satanás ficou desmascarado, segundo o relato inspirado, justamente quando Cristo faz o que? Está consumado. Ali Satanás recebeu a sentença de morte. Ele não queria levar Jesus à morte. Ele queria levá-lo ao extremo para que ele abandonasse o seu projeto, o seu plano de redenção pela raça humana. Cristo se fez pecado por nós. Ele não teve pecado individual dele, mas ele se fez pecado por nós. Então aqui, essas promessas vislumbram coisas maravilhosas. E te farei cavalgar nas alturas. Olha só. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esse é o ponto mais importante. A nota dessa pergunta diz o seguinte: vemos o mundo trabalhando no sentido de estabelecer por lei um falso sábado e torná-lo uma prova para todos. Esta questão nos enfrentará em breve. O sábado de Deus será calcado a pés e um falso sábado será exaltado. Numa lei dominical, a possibilidade de grande sofrimento para os que observam o sétimo dia. A execução do plano de Satanás trará perseguição ao povo de Deus. Os seus servos fiéis, porém, não necessitam temer o resultado do conflito, caso sigam o modelo posto diante deles na vida de Cristo. Se forem fiéis às reivindicações do Senhor, sua recompensa será vida eterna, uma vida que prolongará, paralela à existência de Deus. Que coisa maravilhosa! Qual a vida que nós teremos? Uma vida paralela, uma vida paralela que se prolongará à existência de Deus. Essa é a vida que Deus quer nos propor, é aquilo que eu falei no início. É maravilhoso. O projeto, o plano que Deus tem para cada um de nós, não é essa vida que nós vivemos. Isso aqui é um lixo. Nos mais, vamos assim dizer, nobres da terra, os que nasceram em berço de ouro, não tem como salvar a si mesmo. Ele desce à sepultura e não sabe o que vai acontecer. Nós somos responsáveis pelas verdades que cheguem até eles. Deus pede de nós, cada um de nós. Então que nós façamos dessas promessas uma razão a mais, já para nos deliciar das promessas que Deus tem feito hoje. Que nós possamos escolher servi-lo de maneira natural, como gratidão ao que Ele fez por mim. Não é para que Ele possa fazer algo por mim.
Então a gente vê na questão dizimática, né? Muitas vezes a pessoa, nós vamos selecionar o dízimo, e quem é comerciante e arruma despesa para cá, arruma despesa para lá, e bobear daí a pouco brincar, Deus é que tem que devolver dinheiro para nós, né? Então é preciso a gente ser liberais. Essa é a nossa forma, deve ser a nossa forma de agir com relação às coisas espirituais, né? O sistema dizimático, dízimos e as ofertas, isso deve ser algo natural. Nós devemos sentir-nos privilegiados de sermos sócios dessa firma. Essa firma que chama a Igreja de Deus, não resta dúvida. Não é a questão do nome jurídico de uma igreja, não. Eu me sinto privilegiado em participar, é uma honra participar, em devolver aquilo que Deus me proporcionou. Ele pede só isso. Então assim devemos então, para fazermos parte e sermos beneficiados com essas promessas, fazer tais escolhas. Vamos para a 10ª pergunta. Como devemos nos portar diante das autoridades? Então, como nós devemos nos portar diante das autoridades, né? Então, no livro de Atos 23, versículo 1 até o versículo 5, diz o seguinte, fala da experiência de Paulo, né? Diz que, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada, ou túmulo caiado, né? Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Que coisa, hein? Que sabedoria do apóstolo Paulo. Então a gente olha aqui, ele poderia ter feito algo mais duro, palhafatoso, né? Mas Paulo não. Paulo cuidou em dar a dose certa para que o sumo sacerdote não tivesse desculpa. Olha, você está injuriando contra o sacerdote do Deus Altíssimo. Não, de forma nenhuma. Porque o texto ele diz o quê? Porque não também dirás mal do príncipe do teu povo. A nota diz o seguinte: se há um tempo em que necessitamos de manifestar bondade e genuína cortesia, é agora. Talvez tenhamos de pleitear muito diligentemente com os conselhos legislativos do direito de adorar a Deus segundo os ditames da consciência. Assim designou Deus, em sua providência, que as reivindicações de sua lei sejam levadas perante homens em posição da mais alta autoridade. Ao nos encontrarmos, porém, em presença desses homens, não devemos manifestar, porém, sentimentos amargos. Devemos orar constantemente por auxílio divino. Unicamente Deus é que pode segurar os 4 ventos até que seus servos estejam selados na fonte. Olha só onde nós voltamos. Voltamos na questão do selamento de novo. E não adianta nós queremos responder de forma amarga para com as autoridades. Deus vai tratar cada caso. Paulo aqui, quando estava falando com o sacerdote Ananias, Paulo estava tentando despertar nesse sumo sacerdote, sabe o quê? O senso de responsabilidade dele individual para com Deus Criador. Paulo fala: mas o que eu fiz? Eu estou defendendo o que é correto. Você não provou nada. Então, assim também, quando formos perante os conselhos legislativos, é preciso que nós tenhamos essa liberdade. É preciso nós hoje aprendermos. Nós lemos ainda há pouco, nós não precisamos preocupar o que nós vamos falar, que Deus vai dar as palavras na nossa boca. Mas Ele só vai dar as palavras porque nós nos preparamos também. Porque antes daquele evento, o Espírito Santo nos impressionou a nossa mente, de maneira que nós somos
gradativamente sendo preparados para aquela situação, para aquela circunstância, e assim ali sermos luz no mundo. Vamos entrar então para a penúltima pergunta, que diz: o que ocorrerá com muitos que tiveram grande luz, mas não a apreciaram, e serão ocupados os lugares deixados? Olha só, o que vai ocorrer com aqueles que não quiseram andar na luz, né? Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 25 até o versículo 29, o que ocorrerá com muitos que tiveram grande luz, mas não a apreciaram. 12, 25 e 29. Diz assim: vede que não rejeita ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis para as coisas feitas, para que as imóveis permanecem. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Então aqui a gente vê que o assunto é muito sério. Não temos que brincar com coisa séria. Não podemos brincar. Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, me perdoe. A nota diz da seguinte maneira: muitos que tiveram grande luz não a apreciaram e aproveitaram como era seu privilégio fazer. Não praticaram a verdade, e por isso o Senhor trará para dentro os que têm vivido de acordo com toda a luz que tiveram. E os que foram brindados com oportunidades para compreender a verdade, e que não obedeceram a seus princípios, serão dominados pelas tentações de Satanás para exaltação pessoal. Negarão os princípios da verdade na prática, trazendo descrédito para a causa de Deus. Irmãos, é muito sério esse ponto aqui. Aqui está dizendo que aqueles que são brindados, nós fomos brindados, eu digo isso. Nós somos brindados por ter a oportunidade de tamanho conhecimento dessas verdades para os últimos dias. Mas se nós também não vivermos isso daí, diz que seremos, olha só, aqui dizendo que essa classe será dominada pelas tentações de Satanás para exaltação pessoal. O eu é levantado, porque o eu sempre é exaltado. Uma das características do joio, das virgens loucas, do servo infiel, é a exaltação do eu. Lembre-se daquela experiência? Como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Quando foi feita essa pergunta para ele, o que ele disse? Emudeceu. Por que você não fez conforme você conhece? A palavra de Deus fala que aqueles que têm tido grande luz, grande conhecimento, a responsabilidade é muito maior. Vamos mais adiante ainda na nota. Cristo declara que vomitará a esse da sua boca, deixando que sigam seu próprio procedimento para se distinguirem. Esse procedimento realmente os torna preeminentes, como homens que são chefes de famílias infiéis. Mas haverá homens que aceitarão a verdade, e esses ocuparão os lugares deixados por aqueles que ficaram ofendidos e abandonaram a verdade. O Senhor agirá de tal modo que os dissidentes se separarão dos sinceros e leais. As fileiras não ficarão menores. Os que são firmes e fiéis preencherão os lugares vagos deixados pelos que ficam ofendidos e apostados.
Muitos prezarão a sabedoria de Deus acima de qualquer vantagem terrestre e obedecerão à palavra de Deus como a norma suprema. Esses serão conduzidos à grande luz. Esses chegarão ao conhecimento da verdade e procurarão levar esta luz da verdade aos seus conhecidos, que assim como eles estão ansiosos pela verdade. Olha que coisa maravilhosa. Uma ala, Jesus fala o quê? Cuide para que não tome a tua coroa. Mas ninguém vai tomar a coroa. É você que abandonou a coroa. Está dizendo o texto aqui. E o outro vem e o culpa. Sabe onde ele está? Ele está lá no mundo. Muitas vezes que a gente atribui ser o mundo, mas fiel a tudo que é justiça. Ele vive a luz que ele possui. E quando ele alcança mais luz, sabe o que ele faz? Ele vai levar para aqueles que ele conhece, que têm os mesmos interesses. E é assim que saíram para buscar e salvar as que estavam perdidas. Olha só que coisa maravilhosa. Então, é impossível nascer no reino de Cristo que não seja missionário. Assim é essa 11ª pergunta. Caminhamos para o final. A 12ª pergunta nos diz da seguinte maneira: em que consistia a força dos fiéis que foram perseguidos no passado? Em que consistia as forças dos fiéis? Olha só, irmãos. As forças dos fiéis que foram perseguidos no passado. No livro de Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: de maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Que coisa maravilhosa, né? Porque esse texto é o da introdução do verso áureo, né? Então, o apóstolo Paulo escreve para esses irmãos que estavam passando por muita prova, muita dificuldade, e ele fala: olha, puxa, quanta fé vocês têm. É coisa de se admirar. Então isso serve como um consolo, né? Também no livro de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13, e o verso 13 também conclui da seguinte maneira, né? 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com vós todos. Diz aqui uma nota final: haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será mais forte. Existe um pedaço para terminar, mas eu quero focar, vamos deter um pouquinho nesse texto. As nossas provas diárias, elas servem justamente para nos fortalecer. Mas de quando em quando há uma prova mais severa. Cada um de nós passamos por essas situações e é justamente nessas adversidades é que o verdadeiro, diz aqui, é precisamente o tempo em que o genuíno será mais forte. Então, é nesse tempo que o ouro é provado no fogo, é nesse sentido que está dizendo aqui. Continuando mais a última parte agora. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor de Cristo? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo, a união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nunca a alma provada pela tempestade é mais encarecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre perseguição por amor à verdade. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa nunca, olha só, aqui está dizendo nunca, isso é um afirmativo. Nunca do amor
nunca a alma provada pela tempestade é mais encarecidamente amada por nosso Salvador do que quando sofre perseguição por amor à verdade. Então, as provas e quando vem perseguição por amor à verdade, não queiram desanimar, porque diz que neste momento aqui é quando nosso Salvador mais está nos amando. Sabe por quê? Porque é uma das características daquele que serão selados. São virgens, segue o Cordeiro para onde quer que vá. E o Cordeiro não fica parado, sabe por quê? Porque as igrejas vão se apostatando e assim as igrejas vão adentrando apostasias e o Cordeiro não pode mais subsistir ali. Assim aconteceu em Israel, assim aconteceu nas sucessivas gerações. E não será diferente nos nossos dias. Ora, diz o texto, uma experiência semelhante se verificará quando for feito o último chamado. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente estudados. Ela estava se referindo quando alguém perguntou da parábola das 10 virgens. Então, nós vemos que dessa maneira aqui deve ser motivo de muita alegria para cada um de nós ao estudarmos essa lição maravilhosa. Desejo que, espero que tenha sido bastante o melhor possível, vamos assim dizer, para que possa adentrar na mente dos irmãos a interpretação escriturística, e me perdoe por alguns erros que eu possa ter cometido. Que Deus abençoe a todos e até a próxima edição. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.